Olá, queridos, bom dia! Com a graça do Senhor Jesus, nós estamos aqui na nossa série Mentalidade de Cristo, exatamente isso. Isso aqui é um grande desafio, né? Essa que é a realidade. Ter a mentalidade de Cristo, ou pelo menos estar próxima dessa mentalidade de Cristo, né? Se aproximar dessa mentalidade, isso aqui é um grande desafio. Com certeza, é um grande desafio para todos nós. Mas hoje eu tenho mais uma palavra de Deus que vai te ajudar nesse processo para desenvolver a mentalidade de Cristo em você. Eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal Devocional Diário. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, o que é que eu preciso fazer para desenvolver essa mentalidade de Cristo? Quais são os passos necessários? Qual é o guia definitivo disso? Glória a Deus, né? Vou já trazer aqui para você, continua comigo, mas antes, como sempre, vamos ler a palavra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, diz assim, olha o que diz esse texto. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus, né? Nós temos a mente de Cristo, né? E isso está falando da sua maneira de agir, da sua maneira de pensar. Isso, Paulo está refletindo a isso, né? A forma de se comportar, a forma de reagir, a forma de agir, as atitudes, né? Enfim, gente, tudo isso está relacionado à mente de Cristo. E esse que é o grande desafio, né? É realmente buscarmos estar mais próximo da mente de Cristo. Eu já trouxe aqui durante essa semana, certo? 4 episódios. Esse aqui é o 5º episódio desta série aqui no nosso canal, certo? Se você ainda não viu os outros episódios, você pode dar uma olhada aqui na playlist desta série, tá bom? Porque são por séries, né? São várias séries, mas você vai ver. Essa série é a mentalidade de Cristo, é o tema da série. Aí você pode nos acompanhar os outros episódios que aqui a gente já trouxe uma palavra de Deus para a sua vida, tá bom? Principalmente você, né, que está aqui pela primeira vez no nosso canal. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Você que já faz parte do canal, tá todo dia aqui, né? Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Muitas pessoas também entraram durante esses dias aqui, né? Estão entrando, se inscrevendo no nosso canal. Sejam bem-vindos e bem-vindas, tá bom? Em nome de Jesus, tá? Bom, vamos lá, mão na massa, vamos direto ao ponto. Como desenvolver a mentalidade de Cristo em nós? O que eu preciso fazer para desenvolver a mentalidade de Cristo na minha vida? Primeira coisa que eu quero deixar hoje aqui, eu vou deixar 3 chaves de sabedoria para a sua vida, tá bom? Então vamos lá. A primeira chave é o seguinte: conheça mais sobre Ele. Exatamente isso. Conheça mais sobre Jesus. Ah, mas eu já tenho conhecimento. Não, você precisa conhecer mais sobre Jesus. Você precisa desenvolver a sua mentalidade ainda mais sobre o conhecimento de Cristo Jesus. Você precisa se desenvolver. Você precisa buscar esse conhecimento de Cristo, certo? Você precisa conhecê-lo ainda mais, certo? A gente nunca sabe tudo, né? E no dia que a gente acha que sabe tudo, então a gente deixa de crescer, a gente deixa de aprender e a gente deixa de evoluir. Exatamente isso. A gente deixa de conhecer mais a Cristo. Então a gente nunca sabe tudo sobre Cristo. A gente ainda está no processo de conhecer ao Senhor. É por isso que a própria Bíblia diz assim: prossigamos em conhecer ao Senhor. Olha só, gente. Prossigamos, está escrito lá no livro de Oséias. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, a nossa mente limitada é de forma, podemos assim dizer, que é praticamente incompreensível entender tudo sobre Deus e tudo sobre Cristo, certo? Então a gente conhece um básico, a gente precisa prosseguir em conhecer todos os dias. Então como é que eu posso desenvolver a minha mentalidade
em Cristo se eu conheço pouco sobre Ele? Fica quase impossível. Como é que eu vou evoluir, crescer, né? Desenvolver a mentalidade sobre um determinado assunto se eu não estudo sobre ele, se eu não pesquiso sobre ele, se eu não me aprofundo sobre ele? É quase impossível, né? É a mesma coisa que alguém que deseja ser um médico, né? E fala assim, olha, eu tenho muita força de vontade de ser um médico, mas somente a força de vontade não vai lhe tornar um médico. O que vai lhe tornar um médico é o conhecimento da área, é estudar, é se aprofundar. Assim mesmo em relação a quem está buscando desenvolver, alcançar a mentalidade de Cristo. Não tem como, certo, se a pessoa não conhece sobre Cristo. Por isso que é necessário, certo? E para te ajudar, dentro desse primeiro ponto aqui, conheça mais sobre ele, o que você tem que fazer? Bom, em primeiro lugar, leitura e meditação. Tem que ler a palavra, não tem para onde correr. É preciso ler a palavra. Onde que eu vou encontrar a respeito de Cristo? Na Bíblia, na palavra de Deus. E não é só uma questão de ler, é de meditar. Exatamente isso. O que é meditar? É refletir, é analisar, é averiguar, é ver se eu estou de acordo com o ensinamento dele. Então, isso aqui é ponto primordial, são passos básicos para você desenvolver a mentalidade de Cristo. Leitura e meditação da palavra do Senhor. Ah, mas eu já li a Bíblia uma vez, leia a segunda. Ah, mas eu li 2 vezes, já li 10 vezes, 20 vezes, não importa. Quanto mais você lê, mais você conhece, mais você cresce em Cristo. Segunda coisa que eu tenho que fazer para me conhecer mais sobre Ele, o que eu tenho que fazer? Além da leitura e meditação, eu tenho que ter uma rotina de oração. Exatamente, eu tenho que ter uma rotina de oração, porque a oração é o elo que eu vou desenvolver na minha vida de intimidade com Deus, de intimidade com Cristo. É através da oração. Não tem como desenvolver uma vida íntima com Deus se não tiver oração. Exatamente, como é que a gente vai conhecer a Cristo, né? Se a gente não ora, se a gente não tem uma rotina diária com Ele. É preciso orar, é preciso falar com Deus todos os dias e estabelecer isso como um hábito na sua vida. Olha a terceira coisa aqui, certo? Terceiro princípio aqui que eu considero de extrema importância para você conhecer mais sobre ele. Então vamos lá, leitura e meditação, rotina de oração. Em terceiro, fique próximo de pessoas espirituais. Exatamente, fique perto de pessoas que agregam valores espirituais na sua vida. Não é que você vai ficar o tempo todo só com essas pessoas, não é isso, até porque você é um ser social e você tem as suas atividades, né? A grande questão é, o tempo que eu dou para pessoas espirituais, será que é o mesmo que eu dou para pessoas que me afastam de Deus? Olha só que diferença, né? Olha só que diferença. O tempo que eu dou, certo, para pessoas espirituais que podem agregar valor na minha vida, espiritualmente falando, é o mesmo tempo que eu dou para outras pessoas que me afastam de Deus? Então veja, você vai desenvolver a mentalidade de Cristo à medida que você fica perto de pessoas que agregam valor espiritual na sua vida. Por isso que esse primeiro ponto aqui é primordial. Conheça mais sobre ele. Não tem como desenvolver sem um conhecimento de Cristo. Você faz isso através da leitura, meditação, rotina de oração e próximo de pessoas espirituais. Tem muito mais? Tem muito mais. Mas eu vou deixar essa primeira chave aqui completinha para você, tá bom? Vamos à segunda chave aqui que eu considero de extrema importância. O que eu preciso fazer para desenvolver a mentalidade de Cristo? Em segundo lugar, dê pequenos passos em direção à mentalidade de Cristo todos os dias. Dê pequenos passos em direção à mentalidade de Cristo todos os dias. E eu já vou deixar aqui a primeira chave dentro dessa chave principal. O que você tem que fazer? Quando eu digo assim, pequenos passos em direção à mentalidade de Cristo. O que significa isso na prática, pastor? Bom, em primeiro lugar, mudanças acontecem com micropassos. Exatamente isso. Mudanças acontecem com micropassos. Exatamente. Você precisa dar. O que significa isso? Eu te explico. Significa que você tem que dar pequenos passos, mesmo que seja tão
pequeno que a gente chama de micro. É um micro, não chega nem sequer um passo inteiro. É um micro passo, mas você deu o passo. Você está entendendo? Mudanças acontecem quando passos são dados em direção a essa mudança. Tem muita gente que diz assim: eu quero ter a mentalidade de Cristo, mas qual é o passo que você está dando em direção a essa mudança? Entende? Mudanças acontecem quando você dá um passo diariamente. Todos os dias você dá um passo em direção a essa mentalidade de Cristo. Agora, qual é a grande questão muitas vezes? É que se dá um micro passo uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes, vamos lá, por semana, que é o tempo que a pessoa vai às vezes, né? Nem todo tempo vai ao templo. Mas ele quer a mentalidade de Cristo. Só que ele dá vários passos em direção, certo, a tudo aquilo que lhe afasta dessa mentalidade de Cristo. E do micro, passo em direção à mentalidade de Cristo. Então, assim, você precisa, sabe, gente, dar micros passos todos os dias. Mesmo que sejam pequenos, mas é preciso dar em direção à mentalidade de Cristo. Então a questão não é o que eu deveria ter feito, é o que eu posso fazer agora. Tem gente que fica nisso, né? Eu poderia ter feito isso, eu poderia ter me aprofundado mais, eu poderia ter buscado mais, eu poderia isso, eu poderia ter feito... Gente, esquece isso, porque isso não vai resolver o teu problema. O que resolve o teu problema é agora. É o que você pode fazer agora. É o que está no teu controle agora. Então, mudanças acontecem quando você dá micropassos, mesmo que seja tão pequeno, em direção a essa mentalidade de Cristo. Você está entendendo? Segunda coisa que eu quero deixar: dê pequenos passos em direção à mentalidade de Cristo todos os dias. Sabe o que significa isso? Além de você dar micropassos em direção a essa mudança, você precisa fazer o seguinte: em segundo lugar, busque agir de acordo com o seu ensino. Busque agir de acordo com o seu ensino. Porque se você se permite que o ensino que está no teu coração, o ensino que você aprendeu, o conhecimento que você tem, certo, não seja colocado em prática, você passa por cima. Então, como vai acontecer a mentalidade? Como é que vai acontecer essa transformação, essa mudança de mentalidade? Certo? Porque é assim, gente, a mudança acontece não é só quando a coisa, vamos dizer assim, dá errado, quando algo sai negativo. A mudança ela acontece através, certo, de uma vida diária e contínua, certo? Então, por exemplo, você está bem, então continua agindo de acordo com o ensinamento de Cristo, buscando essa mudança, buscando e tal, se aperfeiçoando. Deu errado, continua agindo no mesmo ensinamento de Cristo, certo? Perseverando no ensinamento dele, lutando, certo, contra você mesmo, contra a ira, contra o ódio, contra a mágoa, e aí vai, você vai lutando. Por quê? Porque você vai buscar agir, certo? Reagir, agir, ter atitude, comportamento de acordo com o seu ensino. Tem uma palavra que eu acho muito interessante, que é a seguinte: você tem que fazer assim, ó, a seguinte pergunta é assim, ó: o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar agora? Exatamente isso. O que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Entendeu? Mas eu não sou Cristo, mas você não está buscando a mentalidade dele? Você está entendendo como funciona? É assim. Porque se você busca agir do teu jeito, então a mentalidade de Cristo não vai ser desenvolvida na sua vida, já que você está buscando a Cristo como um modelo de referência para a sua vida. Então, se ele é modelo de referência e modelo de inspiração, então tem que fazer essa pergunta e pensar o que ele faria se fosse você, se ele estivesse no seu lugar. O que ele faria se ele estivesse no meu lugar? Essa é uma maneira de você começar a dar esse micropasso em direção ao ensino de Jesus e à mentalidade de Cristo. Por quê? Porque esse que é o nosso grande desafio, certo? O nosso grande desafio é o terceiro ponto que eu vou deixar aqui, certo? Dentro dessa chave principal aqui. Busque o seu melhor. Exatamente. Busque o seu melhor todos os dias. Não é ser melhor do que ninguém, é ser melhor do que você mesmo.
ser melhor do que você foi ontem. E isso é possível quando você busca agir e andar de acordo com o ensino de Cristo e se colocar na posição que Cristo faria se ele estivesse exatamente no meu lugar. Eu tenho mais uma chave para me fechar com você. Não sai, não. Fica aqui comigo. Fica até o final, que eu tenho uma chave poderosa aqui para fechar com você. Em nome de Jesus, tá bom? Não sai do canal, não. Fica aqui comigo. Mas antes disso, eu peço para você, olha, escreva aqui nos comentários. Escreva assim, ó. Eu vou alcançar a mentalidade de Cristo. Coloca aí, pela fé, né? Em nome de Jesus. Eu vou alcançar, eu vou desenvolver a mentalidade de Cristo. Faça isso, escreva aí nos comentários, certo? Participa aqui conosco em nome do Senhor Jesus. Vou te pedir mais uma coisa que é muito simples, não leva 1 segundo do teu tempo, mas tem um poder, olha, tem um poder incrível. Por quê, pastor? Porque quando você aperta esse dedinho aí, ó, tá vendo? O like, o joinha, sabe o que acontece? O YouTube vai pegar essa palavra e vai enviar para outras vidas, exatamente. E você fez parte dessa semeadura, em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, a terceira e a última que eu quero deixar, pastor, o que eu preciso fazer para desenvolver a mentalidade de Cristo na minha vida? Então vamos lá, conheça sobre ele, certo? Segundo, dê pequenos passos em direção à mentalidade de Cristo todos os dias. E terceiro e último, mantenha o foco diante das crises. Exatamente isso. Tá passando crise? Tem que manter o foco. Tem que manter o foco. Eu vou te dar três chaves primordiais em cima dessa última aqui, que eu vou te falar uma coisa. Eu vou colocar exatamente a forma como eu penso, quando eu estou diante das crises. É da forma como o pastor Reginaldo pensa. É dessa forma mesmo, certo? E isso eu creio que vai te ajudar bastante, tá? Como é que eu posso alcançar a mentalidade de Cristo, certo? Diante das crises. Em primeiro lugar, entenda dessa forma. Primeiro, diante das crises, porque eu estou passando pela crise, por que eu tenho que manter o meu foco? Por causa disso aqui, ó. Primeiro, aperfeiçoamento da mentalidade de Cristo. Aperfeiçoamento da mentalidade de Cristo, certo? Então, aprenda isso. As crises, elas vêm para aperfeiçoar a maneira que eu penso, a maneira que eu entendo a respeito de Cristo, certo? A maneira que eu entendo de reino e a maneira que Ele quer que eu seja aperfeiçoado. Exatamente isso, certo? Como um vaso na mão do oleiro, na qual o oleiro tem o domínio, na qual o oleiro tem o domínio da massa, na qual o oleiro, certo, manuseia o vaso, a massa, e faz dele um vaso novo, e faz dele um vaso para a honra, e faz dele um vaso na mão do Senhor. Você está entendendo? Aperfeiçoamento. A gente está em constante processo de aperfeiçoamento. Ninguém é perfeito, exatamente. Mas nós precisamos se aperfeiçoar na mentalidade de Cristo. Então, quando você estiver passando por crise, grava isso. Eu estou sendo aperfeiçoado em Deus. Inclusive, a minha mente, a minha forma de pensar está sendo aperfeiçoada em Cristo. A segunda coisa que eu considero muito importante nesse momento de crise, por quê? Por que isso acontece, certo? Por que eu tenho que manter o foco diante das crises, esse foco em Deus? Porque é no momento da crise que acontece isso aqui, ó, transformação para a mentalidade de Cristo. Exatamente isso, transformação. É nesse momento que Deus está transformando a nossa maneira de viver, de pensar, de agir. Então, você precisa se permitir que Cristo venha trabalhar na nossa vida de uma maneira que possamos ser transformados. Exatamente. Transformado. É aquilo que o apóstolo Paulo fala lá na carta aos Romanos, né? Que nós precisamos entender que não podemos se conformar com este mundo, mas que nós precisamos de renovação diária, renovação da nossa mente,
transformação da nossa mente, para que assim possamos experimentar qual seja a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus. Então, quando eu estou passando por crise, o que eu entendo? Eu estou no processo de transformação. Deus está transformando a minha vida e a minha mente para se parecer, para se aproximar da mentalidade de Cristo. E como é que eu fecho esse devocional? É dizendo essa última chave aqui, certo? Então vamos lá. Por que eu passo por isso? Por que eu passo por crises? E por que eu tenho que manter o foco? Então vamos lá, para fechar. Aperfeiçoamento da mentalidade, transformação para a mentalidade. E terceiro e último, alcançando a mentalidade de Cristo. Eu estou nesse processo de alcançar. Não vou dizer que vai ser toda, porque isso é impossível. Mas eu vou estar mais perto da mentalidade de Cristo na minha vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se você crê, eu sei que você crê, levante uma das suas mãos aonde você está e diga assim: eu creio e eu tomo posse da palavra de Deus para a minha vida, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Vamos orar. Ore com o pastor, oração do Pai Nosso. Ore assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixes, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e para sempre. Senhor, meu Deus e Pai, eu te apresento cada vida, Senhor, cada pessoa que está aqui comigo, Senhor, recebendo a tua palavra. Que o teu Espírito Santo continue falando a este coração, Senhor. Que o teu Espírito Santo continue falando, Senhor, nesta alma, nesta vida, Senhor, para que esta pessoa possa desenvolver na sua vida a mentalidade de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fica conosco, meu Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus, graças a Deus. Olha, à tarde nós estamos de volta aqui no nosso canal devocional diário para a oração da fé. E na segunda-feira nós vamos iniciar uma nova série aqui no nosso canal. Um forte abraço, compartilhe com 7 pessoas que você ama esta palavra em nome de Jesus. Deus te abençoe.